Apaixonadas e apaixonados, como vocês estão? Hoje estamos aqui para mais um episódio, uma nova edição do nosso podcast Bora Pro Altar. O primeiro e exclusivo aqui de Santarém, que trata de todos os assuntos relacionados a casamentos. Para você, noivo ou noiva, tirar todas as suas dúvidas sobre o mercado de casamentos e o grande dia. Por aqui, nós trazemos sempre convidados para esclarecer todas as suas dúvidas, para te ajudar. E hoje nós vamos contar com a presença de um convidado muito especial, que é uma pessoa que tem transformado a forma de enxergar a cerimônia civil, para que ela não seja chata ou desinteressante para os convidados. Hoje eu convidei um paulistano que adotou Santarém como a sua cidade de coração e tem transformado as cerimônias civis em algo gostoso e prazeroso de assistir. Ele é o tabelião titular do 5º ofício de registros civis aqui da cidade, mais conhecido como Cartório Fioretti. Hoje estamos aqui com o Dr. Rafael Fioretti. Dr. Rafael, seja muito bem-vindo, muito obrigado por sua presença. Muito obrigado, bom dia. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, falando desse assunto que tanto me interessa e que eu tanto amo. Então, bora já começar a falar de um assunto que é muito importante, que as pessoas têm muito interesse. Eu acho que essa primeira pergunta é a primeira que vem à cabeça dos casais quando pensam em casamento civil. Doutor Rafael, me conta, o que é o casamento civil? O casamento civil é o que dá plena comunhão de vida para os noivos, trazendo vantagens e segurança jurídica. A principal palavra do casamento civil hoje é a segurança jurídica. Então é certo a gente dizer que ele é o único que traz os direitos legais para o casal? Sim, como a união estável ela é uma união de fato, ela não constitui legalmente esses direitos automaticamente, eles precisam ser comprovados. Já o casamento civil, por ser formalmente pelo Estado, ele já traz todas essas seguranças jurídicas. Então, para a questão de pensão, de INSS, herança, enfim, é o único que vai dar esses direitos ao casal. Exatamente. A união estável daria, só que precisaria ser comprovada. Então, é mais fácil casar. Muito mais fácil. Muito mais fácil. E qualquer um pode casar? O que é preciso para casar? O documento base para a habilitação são as certidões. Para os solteiros, nós vamos precisar da certidão de nascimento. Para os divorciados, a certidão de casamento com divórcio averbado. E para os cônjuges viúvos, a certidão de casamento com o óbito do cônjuge falecido. Além dos documentos pessoais, como CPF, RG ou a CNH. O comprovante de residência e 2 testemunhas que atestem não haver impedimento entre eles. No caso, 2 testemunhas, quando a gente fala do casamento dentro do cartório e fora, é igual a quantidade? Na habilitação, sim. Nós vamos precisar de testemunhas em 2 momentos. Na habilitação e depois na celebração. Um vai atestar que não há impedimento para casar na habilitação. E as testemunhas da celebração atestam que houve a celebração em si. Então são 2 momentos diferentes do casamento. E essas testemunhas, elas podem ser quaisquer pessoas? Sim, a única vedação é não ser menor de 18 anos. Sendo acima de 18 anos, pode ser parentes, amigos, vizinhos, qualquer pessoa que normalmente são os padrinhos, que o casal se identifica. Doutor Rafael, uma outra pergunta. Existe idade para casar? Sim, a idade mínima para casar são com 16 anos. Dos 16 aos 18, nós precisamos do consentimento de ambos os pais. Os 2 pais precisam ir ao cartório e anuir para o casamento. Ou caso um seja falecido, levar a certidão de óbito dele. Com isso, nós podemos prosseguir normalmente essa celebração. E menores de 16 anos, eles podem casar? Parece uma pergunta estranha, mas existe essa possibilidade? Antes, havia possibilidade em caso de gravidez, só que numa recente decisão, numa legislação, não pode mais. Nem mesmo em casos de gravidez? Não pode.
Perfeito. Hoje a idade mínima é 16 anos. E quem tem... Eu recebi uma vez uma pergunta durante um casamento, depois do casamento, né, que eu celebrei, e eu achei interessante trazer aqui. A pessoa tinha uma união estável no passado e ela não desfez essa união estável no cartório. Agora ela tem um novo relacionamento e deseja se casar no civil. Ela consegue isso? Ela consegue. Como a união estável ela não muda o estado civil, ela continua sendo solteira. Então o documento a ser apresentado vai ser a certidão de nascimento. E se ela não for registrada, não vai constar isso. Só que o que a gente sempre orienta a desfazer a união estável antes para não ter confusão patrimonial e continuar do zero sem nenhum vestígio do passado que possa prejudicar no futuro. E hoje a gente teve, na verdade não é tão recente, teve uma mudança na lei quanto à questão do tempo, né, para dar entrada no casamento, o tempo para esse processo, né, acontecer. E aí hoje eu lhe faço essa pergunta: qual o tempo de antecedência que os noivos precisam ter para dar entrada para casar? A Lei 14.382 de 2022, ela alterou bastante o casamento civil. Ela diminuiu de 30 dias para apenas 5, podendo ser antecipado em até 48 horas. Então, após a habilitação, o que é habilitação? É quando os noivos comparecem ao cartório, levam toda essa documentação que eu acabei de mencionar, as certidões, documentos pessoais, as testemunhas, o comprovante de residência. Nós damos entrada, verificamos a inexistência dos impedimentos e, estando tudo ok, feitos os proclamas. E após esse prazo de 5 dias, a gente já pode casar. A habilitação dura 90 dias. Então, habilitado, o casal tem 90 dias para realizar a cerimônia. Esse tempo ele realmente encurtou muito, mas é importante também esclarecer aos casais que não dá para ir tão em cima da hora, porque o cartório tem uma agenda também para celebrar esses casamentos, né, na sala de casamentos. Exatamente. No cartório, nós damos a opção do casal escolher tanto o dia quanto o horário. Então, quanto antes for, a chance de conseguir o horário que gostaria, ele é muito maior. A gente sabe que para casar no civil, os noivos precisam ir ao cartório e quando chegam lá, precisa dar entrada, né? Que é o famoso vou dar entrada no casamento. Na verdade, o que acontece, doutor Rafael, quando os noivos chegam lá, têm os documentos em mãos, sabem já os valores da taxa? O que é esse dar entrada no casamento? O dar a entrada, o casamento hoje é o ato mais formal que nós temos no nosso Código Civil. Como ele é a família formal instituída pelo Código Civil, ele precisa passar por uma série de averiguações. Então nós vamos ver se os noivos eles não foram casados, se eles não são parentes em linha reta. O que é linha reta? Tanto os pais quanto filhos. Nós podemos casar desde o 3º grau. O que significa isso? Tio e sobrinha hoje pode ser casado desde que faça um teste para ver que não vai haver prejuízo para a prole. Então, a partir do 3º grau, que seria tio com sobrinha, primos, já pode haver o casamento. Mas na linha reta, que nós chamamos, tanto a linha superior, que são nossos pais, quanto na linha descendente, que são os filhos, netos, não pode haver o casamento. E ver se um não atentou com a vida contra o outro. Então nós temos que ver todos esses impedimentos que eles são ratificados pelas testemunhas. Por isso o papel das testemunhas. Olha, fundamental. E a gente achando que é só entregar documento, conferir nome, não é só isso, gente. Não, porque o cartório muitas vezes não conhece a história do casal. Sim. Então essas testemunhas são importantes para isso, porque eles vão ratificar para o cartório que aquele casal não se enquadra em nenhum tipo de impedimento e que eles estão aptos a casar. E, doutor Rafael, no momento que é dado a entrada nesse pedido de habilitação do casamento, é a hora que o casal escolhe se deseja ou não trocar ou acrescentar o nome do seu cônjuge? Sim, nesse dia nós já perguntamos, explicamos os 4 regimes de bens, que é a comunhão parcial de bens, o que eles construírem com o casamento para frente seria dos dois, a comunhão universal, que entre os bens antes de se conhecer, então engloba toda a vida deles. Haverá uma junção de patrimônio, o antes e o depois. Ou a separação,
que seria o quê? O que cada casal tinha e o que cada casal construir será de cada um. E temos a participação final dos aquestos, que ninguém nunca viu. Um regime que veio do direito alemão, onde isso daí é muito feito para quem trabalha com a parte imobiliária, principalmente. Porque para vender imóveis precisa da anuência do outro cônjuge. Ah, certo. Então esse regime, o que ele fala? Durante o casamento, não precisa ter vênia do outro cônjuge para venda. Só que caso houver uma dissolução, tudo que foi recebido será partilhado. Por isso que a participação final nos aquestos. Os aquestos, depois de separado, ele será dividido. E hoje, como o cartório tem sentido a questão da mudança de nome? É algo que tem realmente acontecido muito ou as pessoas têm optado por não fazer a troca do nome, ou acréscimo ou a troca? Desde 2002, quando veio o Código Civil, deu a possibilidade do homem também agregar o sobrenome da mulher. Todo mundo achava que isso daí não seria comum. Só que, para nossa surpresa, no cartório hoje ficou muito dividido. Quem não altera, quem altera somente um dos cônjuges, que normalmente é a mulher, ou quando eles pegam o sobrenome recíproco um do outro. Só que aqui no Pará, principalmente, o que faz muitas pessoas desistirem de alterar de nome? A dificuldade de acesso à nova documentação. É verdade. Isso é um problema, demora bastante e é bem moroso. Então isso... E a própria Lei 14.382 deu a possibilidade de fazer essa mudança após o casamento, direto no cartório sem intervenção de juiz. Então, isso daí foi muito benéfico. Então, porque muitos casais depois se arrependem disso e precisava de uma ação judicial. Agora não. Por um procedimento interno direto no cartório, a gente consegue fazer essa alteração. Olha, bacana, informação importante. Eu não tinha essa informação, a gente sempre aprendendo, tá vendo? E muitos casais já escutaram o termo, aliás, agora é um assunto que eu adoro. Muitos casais já escutaram esse termo, mas têm dúvidas. Então, agora é a hora de você entender. Doutor Rafael, o que é o casamento em diligência? O casamento em diligência é o casamento onde o juiz e o escrevente se deslocam até o local escolhido pelos noivos. Pode ser uma praia, uma fazenda, uma casa particular, seja um local de livre escolha dos noivos. E esse casamento, ele é exatamente igual ao que acontece dentro do cartório. Exatamente. Só que ele acaba sendo até mais requintado, porque ele vai direto na escolha dos noivos. Então ele já está ambientado pelos noivos. Então isso acaba se tornando um pouco mais aconchegante. E acaba sendo uma vantagem também, porque, como mulher eu posso falar, se você fizer o casamento civil dentro do cartório e depois você for ter um outro casamento, o que vai acontecer? Você vai ter 2 vestidos, claro, porque a gente não vai repetir vestido, você vai ter 2 maquiagens, 2 cabelos, o seu custo ele é muito maior. Então o casamento em diligência ele é muito bom por conta disso também. Você une no mesmo lugar todas as pessoas importantes para você, para aquele momento com um custo menor. Isso daí é muito relatado com a gente no cartório, essa escolha. Porque muitas noivas falam, se colocar muitas vezes no lápis, o que eles gastam com maquiagem, com vestido, e além dos próprios convidados. Como no cartório é mais restrito por ser menor, as pessoas que eles gostariam de participar do civil e do festejo, acabam não podendo os dois. Então, quando vai o casamento em diligência, consegue agregar tudo isso junto. Certo. E uma questão muito interessante é que o Cartório Fioretti, se você ainda não conhece, ele fica lá na Nova República, entra no Instagram, já segue, já começa a ver todas as cerimônias, eles sempre estão postando. E se você estiver passando, vai lá, dá uma conhecida, porque eles têm uma sala de casamentos lindíssima. Inclusive é uma sala super disputada, né? A agenda dela é bem apertada. Eu gosto muito do casamento. Eu tenho essa filosofia do casamento pessoal. Então eu gosto de escrever roteiros, algumas palavras para os noivos. Por quê? Porque é um momento único na vida do casal.
É verdade. E essa sala de casamentos, ela ter toda essa decoração especial, que eu sei que todo ano ela muda, porque ela é antenada com as tendências que tem no mercado de casamento. Hoje, a sala de casamentos, ela comporta quantas pessoas? Nós orientamos aí as duas testemunhas, além do casal, mais 8 convidados. Por quê? Nós optamos por fazer uma sala um pouco menor para ser mais aconchegante, mais intimista e o pessoal prestar realmente atenção na cerimônia. Porque o que nós percebemos, quando a sala era muito grande, havia muita conversa, e acabava perdendo um pouco esse aspecto intimista do casamento que eu prezo. E no casamento civil, que ocorre dentro do cartório, lá na sala de casamentos, é possível fazer troca de alianças, votos e o grande momento do beijo? Totalmente possível. Isso, inclusive, acontece em toda cerimônia, porque ele acaba sendo o ato pós o sim, que é obrigatório pelo Código Civil. Então é aí onde sela realmente com a troca de alianças e o beijo, esse momento do casamento. E essa cerimônia civil, ela é realizada por uma pessoa que todo mundo conhece, chamado juiz de paz. Doutor Rafael, quem é o juiz de paz? O juiz de paz, ela é um mumus público. O que é isso? É uma pessoa vinculada ao Estado, ela é nomeada pelo juiz de direito da primeira vara aqui de Santarém para ser capacitada para realizar a cerimônia. E ela é, então, uma autoridade religiosa, a autoridade civil. Isso é, ela que manda no casamento. Ela é a autoridade maior e com o sim dela, o casamento ele é celebrado. Daí, muitas vezes, isso é até uma curiosidade. Me pergunto, qual que é o momento de formalização do casamento? É com o sim da juíza ou é com a assinatura dos noivos, que é o ato contínuo? É com o sim da juíza, porque ela é a autoridade. Então, as assinaturas acabam sendo um ato secundário. Então, o juiz de paz, ele é realmente quem preside e tem autoridade total sobre a cerimônia. Sobre esse ato. E no caso, esse juiz de paz, ele está vinculado a um cartório, mas ele não necessariamente é um funcionário do cartório. É certo dizer isso? É totalmente certo. Ele é nomeado por um juiz de direito, que aqui em Santarém é a competência da primeira vara. Certo. E nesse caso, por ele não necessariamente ser um funcionário do cartório, também é correto dizer que esse juiz de paz ele não está autorizado a receber dinheiro, taxas, emolumentos e nem os documentos diretamente dos noivos? Sim, ele não tem vínculo algum com o cartório. E aqui no Pará nós não temos uma taxa de remuneração para o juiz. Por isso que é o mumus público. Ele faz uma função pública, mas não tem nenhuma contraprestação a receber. Então, essa informação é muito importante porque vocês, casais, se em algum momento qualquer juiz disser que pode entregar para ele documentos e valores, não faça. Vá ao cartório e faça todo o seu processo de habilitação junto ao cartório, porque o cartório vai dizer quem será o juiz que realizará o ato do seu casamento. Eu moro em Santarém ou moro em outro lugar do Brasil, mas eu quero fazer o meu casamento civil em Alter do Chão. O que eu preciso fazer para que ele seja válido? O casamento ele tem duas etapas. A etapa da habilitação, que é da entrada, que deve ser no local de residência de um dos noivos. E depois da habilitação nós temos a celebração. A celebração pode se dar em qualquer lugar do país. Nós, por exemplo, quem mora em Santarém e tem o sonho de casar em Alter do Chão, o que deve ser feito? Habilita aqui, em Santarém, e depois passa pelo cartório de Alter do Chão, que tem a territorialidade, isso é, a competência por lei, para realizar essa cerimônia. Caso não seja o cartório de Alter do Chão, essa cerimônia pode ser anulável. Por quê? Porque a autoridade celebrante vai ser incompetente se não for a de lá. Pode ser anulado esse casamento? Pode ser anulado. Então isso é bem sério. Muito sério isso. Doutor Rafael, é possível que um casal escolha quem será o juiz de paz a celebrar o seu casamento? Nós temos hoje, pelo nosso Código de Normas,
um juiz principal que pode ter 2 suplentes. Então, dentre esses 3, nós conseguimos bater a agenda e ver a possibilidade do juiz de fazer essa cerimônia. Não que dará essa exclusividade, porque tem uma ordem a ser seguida. Mas caso os noivos façam questão, com certeza nós vamos dar um jeito de atender à vontade dos noivos. Doutor Rafael, saiu uma matéria no G1 em março agora, dizendo que os casamentos homoafetivos eles cresceram 20% se comparado o ano de 2022 com o ano de 2021. E eles cresceram 5 vezes mais do que os casamentos heteronormativos no país. E mais, a maior alta de casamentos homoafetivos foi registrada no norte do país, com um aumento de 32%. E aí eu queria lhe perguntar, aqui em Santarém, nós podemos dizer que esse aumento foi sentido? Com certeza nós podemos afirmar isso, porque o pessoal ele tem se permitido ser feliz. Então, eles estão lutando contra essas barreiras e o cartório ele recebe de coração, porque nós celebramos não o casamento, nós celebramos o amor. E o amor ele não aceita rótulos. Não aceita julgamento, não aceita nada. Exatamente. O amor é amor e ponto. Amor é amor e ponto. E eu já recebi uma pergunta, uma vez de um casal homoafetivo, e me doeu um pouco, assim. E eu queria repetir aqui a pergunta, porque eu acho importante esclarecer para todos que estão ouvindo. O casamento homoafetivo, ele tem os mesmos direitos que um casamento heteronormativo? Não há diferença absolutamente nenhuma entre os 2 casamentos. Trata-se de 2 pessoas que se amam e querem constituir família. Diferença alguma não há. Não há, né? E quanto à questão do nome, é possível também um casal homoafetivo fazer o acréscimo ou a troca de nome para colocar o do seu parceiro? Sim, totalmente possível. Eles não têm nenhuma restrição. Eles fazem a mesma opção pelo sobrenome, pelo regime de bens, pelo tipo de casamento que gostaria de fazer. Eles são uma família formal perante o Estado. Formal, exatamente. E é importante a gente dizer também que com a formalização do casamento civil, vocês vão ter todo o amparo do direito, das leis e da Constituição Federal. Então a sua família, ela vai ter essa proteção, que é muito importante. O cartório Fioretti, ele tem muitos diferenciais, a gente já viu aqui um pouquinho. Então, tem esse atendimento humanizado, tem esse respeito e tem também a sala de casamentos, que é lindamente decorada e, como eu já contei, ela segue as tendências da moda atual de casamento. Mas eu acredito, doutor Rafael, que o que mais encanta os casais é a cerimônia ter um discurso afetivo que toca não só os noivos, mas todas as pessoas que estão ali presentes. E daí eu queria saber se essa ideia de trazer esse afeto, essa visão mais afetiva para um momento que é considerado tão sério, tão formal realmente, é algo que veio da sua essência ou veio de São Paulo, porque eu sei que você é de São Paulo. Como você trouxe isso para dentro do cartório? Ele foi uma inspiração 100% pessoal e 0% comercial. Foi a minha essência, eu não me inspirei em ninguém. Eu realmente tive esse insight e fiz. Não foi uma coisa que realmente eu acredito e que eu quis fazer. E realmente é um diferencial, né? Eu salvo engano, e eu acho que eu não estou enganada, é o único cartório que hoje tem esse momento mais afetivo, com um discurso mais afetivo, que não está limitado apenas à formalidade legal, né, que a lei exige. Exatamente. Eu coloquei a visão do cartório muito a minha visão pessoal, com esses meus valores de momento único, de consolidação, de celebração. Então, isso que me inspirou. Então isso daí foi uma coisa natural que aconteceu, não foi planejado, não foi nada. Então isso daí foi acontecendo. E para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo,
Eu vou perguntar algumas curiosidades que eu acho que todo mundo tem. Eu também, antes de ser juíza de paz, eu também tinha essas curiosidades. Vamos aproveitar e pedir para o Dr. Rafael responder. Dr. Rafael, já teve algum momento, alguma situação na cerimônia que o casal fez uma brincadeira daquela, vou pensar, não, sim, e que o ato precisou ser paralisado? Isso já aconteceu aqui? Nós, antes da celebração, sempre orientamos os noivos com esse momento, porque com o casamento não se brinca, é um ato formal, e ele falou, e nós falamos, nesse momento, vamos ser formal, que é o que o casamento exige, e deixa o momento para brincadeira posterior. Então, ainda bem que nessa hora a gente nunca teve esse tipo de problema. Ainda bem. E se você deseja ter esse tipo de brincadeira, contrate uma cerimônia social, porque aí é diferente. Cerimônia social é uma, cerimônia civil é outra. Há momento para brincadeira e há momento de falar sério. Doutor Rafael, já teve algum pedido inusitado que o casal tenha feito e que não foi possível atender ali naquele momento? O que é muito comum e que infelizmente nós não podemos atender é os noivos solicitarem para fazer um pequeno breakfast, um pequeno brunch na sala de casamento. Como é uma sala formal para casamento, nós não temos espaço para isso. Isso é rotineiro, então o que a gente tem permitido, orientado, é pelo menos levar o bolo para as fotos e depois eles celebrarem em outro local. Até porque, gente, a sala é concorridíssima, então tem o momento do horário de casamento de um casal, tem uma certa folga, né, para que seja que possa ser limpada, arrumada, para atender o outro casal. Então, infelizmente, realmente, assim, fazer uma festa ali não dá. Doutor Rafael, já teve algo que aconteceu ou pré ou durante a cerimônia de casamento que tenha surpreendido vocês? Sim, mencionar a pessoa falecida. E é sempre um momento delicado, um momento né? delicado, e colocaram a foto num balão e estouraram ele indo para o céu e abençoando a relação. Foi um momento que marcou muito assim todo mundo, porque foi uma coisa natural assim, que fazia parte, e eu tenho certeza que da onde ele estivesse, ele estava naquele local abençoando. Doutor Rafael, uma dúvida que eu acho que deve ser a das noivas. Qual o tempo médio de duração de uma cerimônia civil dentro do cartório? A cerimônia no cartório dura em torno de uns 10 minutos. E a reserva da sala, ela fica por quanto tempo para que eles possam tirar fotos, confraternizar após a cerimônia? Nós deixamos a sala disponível por 1 hora. Nós marcamos bastante tempo. Bastante tempo, para que possa tirar as fotos, fazerem os seus votos. Muitos levam alguma autoridade religiosa para dar uma bênção, que é muito bem-vindo lá. Então isso daí a gente deixa 1 hora reservado. Bacana, então é por isso que eu vejo vários vídeos bonitos de filmmakers que vão para lá e fazem, depois a gente assiste. Olha, se você ainda não segue o cartório, entra lá, segue aqui o @ deles e você vai ver vídeos lindíssimos de vários profissionais que vão lá, porque afinal a sala é lindíssima. Doutor Rafael, muito obrigada por ter vindo, por ter compartilhado, por ter esclarecido todas essas dúvidas dos casais. Eu deixo aqui agora um espaço, enfim, que o senhor queira fazer, qualquer comentário. Muito obrigada por sua presença. Eu agradeço muito, fico à disposição. É muito comum surgirem muitas dúvidas nessa etapa, porque é um novo capítulo na história do casal. Então, com isso, é natural virem as dúvidas, virem principalmente regime de bens, nome, como que eu faço para ser a diligência, que horário pode ser no cartório, documentação. Então a nossa equipe sempre está à disposição para tirar todas essas dúvidas. Porque isso daí, por mais que a gente fale, explique, chega na hora de fazer a verificação da documentação, de tudo, as dúvidas vêm, isso é natural. Então isso daí eu quero me pôr à disposição, que a gente está aqui para seguirmos junto nessa etapa. Então, se você ainda não segue o Cartório Fioretti, eu vou deixar aqui o @ deles. Segue já no Instagram e se tiver alguma dúvida, já faz contato, chama no WhatsApp, que eu tenho certeza que eles vão ter o maior prazer em responder. Esse foi o nosso episódio de hoje sobre casamento civil com o Dr. Rafael Fioretti. E vamos ter muitos outros com outros convidados. Acompanhe a gente.